Não importa o que ele tente, o presidente russo Vladimir Putin parece não conseguir uma vitória na Ucrânia. Seu inimigo parece ter todas as respostas: tanques, poder aéreo e artilharia. Todos estão caindo em números recordes para os contra-ataques e assaltos inteligentes da Ucrânia. O que tudo isso significa? As forças de Putin estão sendo destruídas nos céus e no campo, enquanto a Ucrânia ataca repetidamente. A Rússia está sendo esmagada, enquanto a Ucrânia destroça seus jatos, tanques e artilharia. Com 4 incidentes recentes mostrando algo que Putin está sendo rapidamente forçado a aprender, a Ucrânia tem a medida da Rússia. O primeiro exemplo do gênio tático da Ucrânia vem de 14 de maio, na pequena cidade de Pokrovsk. Essa cidade tem sido um alvo de Putin desde pelo menos meados de 2024, não menos porque tem uma enorme importância estratégica para a Ucrânia e a Rússia. Neste momento, Pokrovsk é uma das fortalezas mais vitais da Ucrânia na frente oriental. É um centro logístico que conecta várias outras posições defensivas da Ucrânia. Graças às estradas que atravessam e cercam a cidade, também está perigosamente perto da retaguarda ucraniana, razão pela qual Putin deseja tanto a cidade. Se a Rússia tomar Pokrovsk, consolidará seu controle na região de Donetsk. A Ucrânia tem que impedir que isso aconteça. Isso nos leva a 14 de maio e a mais recente tentativa das forças de Putin de tomar esta cidade vital, no que se transformou em mais um fracasso tático russo. Putin parece não aprender com seus erros. Não importa quantas vezes a Ucrânia canaliza as unidades mecanizadas do exército de Putin para zonas de abate antes de obliterá-las, ele continua cometendo o mesmo erro. Foi o que ocorreu em Pokrovsk. A Rússia começou seu ataque mal sucedido ao reunir uma coluna mecanizada na cidade de Rovdivka. O objetivo era lançar um ataque mecanizado, permitindo que a Rússia estabelecesse posição em Mirnorod. A Rússia tinha uma rota para a cidade. Uma estrada asfaltada de 3 pontos e 1 milha ligava os 2 assentamentos. Tudo o que a Rússia tinha que fazer era enviar seus tanques e veículo de combate de infantaria ao longo dessa estrada, e seria capaz de desmontar os defensores ucranianos em Mirnorod. Com essa conquista, a Rússia estaria um passo mais perto de iniciar um ataque total contra Pokrovsk. Um plano simples, talvez esse fosse o problema da Rússia. As forças de Putin não consideraram a zona industrial construída ao redor de uma mina de carvão no sul de Mirnorod. A zona possui diversos prédios altos e elevadores de poço de mina. Isso oferece à Ucrânia muitos pontos de observação fortificados e de concreto, com vista para o resto da cidade, perfeitos para organizar um contra-ataque contra as forças russas invasoras. A Ucrânia observava a coluna mecanizada da Rússia desde que ela deixou sua área de preparação. Reforçando essa vantagem observacional estavam um par de fortalezas em Mirnorod, construídas em 2015, juntamente com bunkers, trincheiras e abrigos que a Ucrânia construiu ao lado da estrada que ligava Mirnorod a Rodivka. Até mesmo o observador militar novato seria capaz de saber que qualquer coluna mecanizada que tentasse percorrer esta rota enfrentaria um fogo tão pesado que seria obliterada. As forças de Putin não entenderam esse conceito básico, agravando a clara ameaça defensiva criada pela Ucrânia. Entre Mirnorod e Rodivka havia minas antitanque espalhadas pela estrada. A Rússia pretendia levar junto com posições de mísseis guiados antitanque ou míssil guiado antitanque que poderiam direcionar fogo aos tanques russos. Tudo isso deveria ter enviado uma mensagem clara às forças de Putin para evitar a estrada que conecta Mirnorod e Rodivka. Desvie, contorne, faça qualquer coisa, mas não dirija seus tanques e veículos blindados por essa estrada. Para seu crédito, a Rússia considerou fazer exatamente isso, mas a Ucrânia havia antecipado esse problema. Os campos ao redor da estrada para Mirnorod foram entrelaçados com uma complexa rede de defesas de dentes de dragão e valas antitanque. Os tanques da Rússia nunca passariam pelo campo. Eles seriam parados em seus trilhos, tornando-se alvos fáceis para o míssil guiado antitanque da Ucrânia e seus drones voo em primeira pessoa. Então a Rússia teria que pegar a estrada, sem atropelamento. Graças às defesas da Ucrânia, qualquer progresso russo teria que ser lento.
Minas antitanque precisavam ser desativadas a cada passo. Enquanto a Ucrânia observava da zona industrial de Mirnorad, a Rússia estava indo direto para uma armadilha, uma que a Ucrânia acionou com eficiência mortal. O blog Lowdown diz que imagens geolocalizadas da área revelam que a coluna mecanizada russa consistia em um tanque e 2 veículo de combate de infantaria. Assim que essas unidades deixaram Rodivka, elas se expuseram na estrada. O tanque, equipado com um rolo de minas, obrigava a coluna a avançar lentamente. A Ucrânia poderia ter apenas observado e aguardado os 3 veículos entrarem no alcance de seu fogo míssil guiado antitanque. Mas por que fazer isso quando você tem drones voo em primeira pessoa? Drones ucranianos atacaram veículos russos que tentavam abrir caminho em uma estrada. Em minutos, drones zumbiam ao redor dos 3 veículos russos, atacando seus motores em ataques kamikaze. A coluna russa foi parada em suas trilhas a poucos metros de sua área de preparação. O resultado? Puro pânico entre os soldados russos. Percebendo que não iriam a lugar nenhum com seus veículos destruídos, os soldados partiram a pé e tentaram correr em direção a Mirnorod. Foi um erro. Mais drones voo em primeira pessoa, ucranianos invadiram a área, eliminando russos por todos os lados. Os poucos sobreviventes recuaram para a retaguarda russa, abandonando seus veículos danificados na estrada. A Ucrânia decidiu eliminar esses veículos. Mais drones lançaram granadas incendiárias nos veículos abandonados. Explosões seguiram, e a Rússia conseguiu alcançar exatamente nada, com sua tentativa fracassada em Mirnorod. Em questão de minutos, um tanque, 2 veículos blindados e vários soldados russos foram destruídos pelas defesas da Ucrânia. Apenas mais um fracasso tático para adicionar à multidão que Putin liderou desde que invadiu a Ucrânia. Além dessa patética tentativa de ataque contra as fortes fortificações da Ucrânia, há também a recente derrubada de um jato russo pela Ucrânia. Em 12 de maio, a 58ª Brigada de Infantaria Motorizada Separada da Ucrânia divulgou imagens diretas de um de seus soldados dizimando um jato Su-25 russo com um míssil terra-ar ou sistema de mísseis antiaéreos lançado do ombro. Esse soldado, conhecido apenas pelo codinome de Talib, tem uma longa história com jatos de combate russos. Ele já havia abatido 3 deles antes, embora seja o Su-25 que marca sua morte mais importante até agora. Por quê? Imagens de vídeo revelam que a Rússia tentava usar o jato para atacar uma posição ucraniana, possivelmente visando facilitar um posterior ataque terrestre. As imagens iniciam com uma visão em primeira pessoa do IGLA 9380. O soldado está carregando, apontado para um céu limpo. Então, ele atira. O míssil IGLA, sistema de mísseis antiaéreos, é lançado de seu cano e se precipita em direção ao céu, enquanto o soldado corre para se abrigar atrás de algumas árvores. A visibilidade é baixa, mas os resultados são evidentes. Uma explosão distante indica um impacto direto no jato de combate russo. A filmagem termina com uma simples mensagem de Talib: "Bem-vindo à Ucrânia, bem-vindo à Ucrânia." A brigada de Talib seguiu em frente ao relatar o incrível ataque, observando que ele odeia quando qualquer lixo voa sobre seu território. Ele é um excelente caçador. Fique atento para mais. A ameaça é clara. Talib sozinho derrubou 4 caças da Rússia. Se Putin enviar mais algum na direção de sua brigada, ele também os derrubará. Então, o que exatamente Talib conseguiu com seu ataque Su-25? Para começar, isso custou a Putin 11 milhões de dólares em equipamento militar. Agora é uma carcaça fumegante em algum lugar na Ucrânia. Ele o fez utilizando um foguete sistema de mísseis antiaéreos de custo muito inferior ao da aeronave abatida. O Su-25 é um dos ativos mais importantes da Rússia na guerra da Ucrânia, apesar de ser um jato de combate que remonta à era soviética. Os primeiros 11 da aeronave entraram em serviço em abril. Em 1981, a Rússia desenvolveu centenas de armas nucleares com atualizações no início do milênio. Para tornar os jatos mais eficazes, Putin tem usado esses jatos para realizar ataques isolados contra posições defensivas ucranianas.
Os Su-25 foram projetados para esse fim. Cada um carrega uma arma de 30 mm que dispara 3.000 tiros por minuto com 250 rodadas de munição. Mais preocupante para a Ucrânia, o Su-25 vem equipado com 10 pontos de fixação externos, que permitem uma ampla gama de armamentos, tornando-o um caça multiuso. Entre essas armas estão vários tipos de mísseis ar-superfície, incluindo o KH-23, KH-25mm e KH-29-1A. Um Su-25 também pode carregar até 8 bombas de 1.102 libras, até 8 pods de foguetes e até mesmo pods de armas montados em seus pontos de fixação externos. Tudo depende da missão específica para a qual o jato é implantado. Independentemente do equipamento, está claro que o Su-25 Ucrânia, que acabou de eliminar, era uma ameaça para suas forças terrestres, uma ameaça que Talib neutralizou em segundos. Também é importante considerar a arma que Talib usou para cometer o ato. O IGLA 9K-38 é um sistema de defesa de mísseis terra-ar feito na Rússia, que é portátil e pode ser carregado no ombro do soldado. Como o Su-25 é um produto dos anos 80, seu papel principal é usar mísseis de busca infravermelha para derrubar jatos de combate como o que Talib destruiu. Mesmo agora, mais de 40 anos após sua introdução no exército russo, o IGLA 9K-38 é um equipamento impressionante. Ele dispara o míssil 9M39, que usa um sistema de orientação infravermelho direcionado a um alvo. O sistema de orientação é protegido contra martelos eletroópticos. Apesar da taxa de abate surpreendentemente baixa contra um jato de combate desprotegido, o 9M39 oferece uma probabilidade de abate entre 30% e 48%. Isso lançou uma nova luz sobre o que Taleb conseguiu alcançar em 12 de maio. Ele agora tem 4 abates de jatos de combate no seu currículo, provavelmente alcançados usando o IGLA 9K-38. Com cada tiro, ele tem menos de 50% de chance de derrubar um jato de combate. Ainda assim, ele marcou 4 acertos diretos, demonstrando que sua arma soviética de mais de 40 anos é letal quando está nas mãos de alguém que sabe como usá-la. Então, o que foi observado até agora? Em Pokrovsk, Putin mais uma vez mostrou sua inaptidão tática, ou pelo menos a de seus comandantes militares, enviando veículos blindados valiosos para uma zona de morte evidente. Os tanques e BMPs russos não tiveram chance. Putin deveria saber disso, mas ainda assim os enviou. Apenas 2 dias antes dessa falha, ele foi forçado a assistir a Ucrânia derrubar um de seus Su-25S, usando uma arma que a própria Rússia projetou. Mais uma vez, a tática ucraniana e o uso superior de armas resultaram em uma perda humilhante de ativos russos. E tem mais, muito mais. Em seguida, temos o que aconteceu em um local não divulgado, acredita-se que seja Belgorod ou Kursk. Ambos são oblastes de fronteira russa que são alvos claros para a Ucrânia, sendo que o último até foi submetido a uma contra-invasão ucraniana em agosto 2024. Em vídeo do exército ucraniano de 9 de maio, um drone de reconhecimento sobrevoa uma extensa linha de árvores. Entre as árvores está uma das armas mais avançadas da Rússia. 12S-43 Obus autopropulsado Malva. O Malva é uma das novas armas que Putin emprega na Ucrânia. Entrou em operação em 2023 para aprimorar a artilharia do exército russo. É massivo, móvel e tem um impacto muito forte. O Malva é 32 toneladas de engenharia russa, que é tripulada por 5 pessoas, e é capaz de disparar até 7 rodadas de artilharia explosiva por minuto. Essas rodadas têm alcances efetivos variando de 15,2 a 31 milhas, conforme a munição usada. A arma também é carregada em um chassi 8x8 que permite atingir uma 49,7 milhas por hora, permitindo que a Rússia o transporte rapidamente para onde quer que a Malva precise ir para apresentar a maior ameaça possível contra a Ucrânia. A Malva Ucrânia avistada perto de Belgorod ou Kursk precisava ser eliminada. Para lidar com o problema da Malva, a Ucrânia usou uma arma que dominou durante sua luta contra a Rússia, um drone voo em primeira pessoa.
O vídeo de 35 segundos compartilhado pelo exército ucraniano, aparentemente filmado por um drone de reconhecimento, mostra a malva russa escondida entre árvores. O drone começa a explorar, filmando a super-arma de artilharia da Rússia de vários ângulos. Em um momento, a filmagem muda para a perspectiva de um drone-voo em primeira pessoa, voando diretamente para a traseira da malva para uma visão de perto, sugerindo que quem quer que fosse suposto estar operando a arma ou a abandonou ou está estacionado tão longe que eles não sabem que o drone ucraniano está presente. Seja qual for o caso, deixar a malva indefesa foi um erro crítico. O drone voa em primeira pessoa, se aproxima cada vez mais da malva, até atingi-la enquanto a transmissão de vídeo é interrompida. A filmagem retorna para a visão do drone de reconhecimento, mostrando o impacto do drone voo em primeira pessoa na malva. Unidade de artilharia supermoderna da Rússia explode em uma cascata de fogo, fumaça e faíscas. E assim, a Rússia perdeu outra valiosa peça de hardware. O valor exato dos gastos da Rússia nessas unidades é desconhecido, mas estima-se que seja da ordem de milhões de dólares. Simplesmente por causa da novidade da malva. Com a destruição do Howitzer, a Ucrânia provavelmente também eliminou alguns projéteis de artilharia. O equipamento não pode mais ser usado para atacar as tropas durante os ataques nas regiões fronteiriças com a Rússia. Além disso, há outro exemplo de como a Ucrânia está abatendo aeronaves russas. Em 13 de maio, o exército ucraniano divulgou imagens destruindo um bombardeiro estratégico russo, Tupolev 22 M3. Essas imagens foram filmadas em abril de 2024, mas só foram divulgadas ao público agora. Isso é mais um exemplo da Ucrânia eliminando um importante recurso russo. Estima-se que o Tu-22M3 custe entre 100 e 300 milhões de dólares. A destruição de um único bombardeiro já representa um duro golpe para a invasão de Putin. Além do custo, o Tu-22M3 é um ativo estratégico valioso. O Tu-22 original, apelidado de Blinder pela OTAN, entrou em serviço na Tu-22, no exército soviético. No entanto, essa versão foi substituída na década de 80 pelo Tupolev 22 M3, que teve seus primeiros combates durante a Guerra da Rússia com o Afeganistão. A aeronave é um bombardeiro de longo alcance capaz de destruir alvos marítimos e terrestres, com um foco particular em porta-aviões. Alguns até o apelidaram de exterminador de porta-aviões, pois cada Tu-22M3 carrega um trio de mísseis supersônicos KH-2, 2M, projetados especificamente para devastar grandes alvos navais. A Rússia não tem usado o bombardeiro com esse propósito contra a Ucrânia. Contudo, os mísseis da aeronave continuam sendo perigosos. O K-22M é capaz de atingir alvos terrestres, assim como a carga de bombas do Tu-22M3. O avião pode transportar 69 bombas FAB-200 e 50 de 113,4 kg cada, ou 8 bombas russas FAB-1000 e 500 de 680 kg cada. Se essas bombas Força Aérea Brasileira soam familiares, é porque são as bombas burras que a Rússia vem convertendo nas devastadoras bombas planadoras que está usando para devastar as cidades e fortificações da Ucrânia. Aí reside o perigo que o Tu-22M3 representa. Apesar da aeronave ter um alcance de 2,4 quilômetros, o que em teoria significa que poderia voar para quase qualquer lugar na Ucrânia. A Rússia usou esses bombardeiros para lançar bombas planadoras de trás das linhas de frente. As imagens que a Ucrânia divulgou em maio mostram como está lidando com esses devastadores bombardeiros. E o pior para Putin é que a Ucrânia conseguiu esse feito notável usando o S-200, uma arma antiga dos anos 1960 que de alguma forma transformaram em um matador de aeronaves russas. No material divulgado, vê-se o Spartan S-200 sendo preparado. O S-200 está travado, carregado e sendo preparado pela equipe para o lançamento. Isso é um risco. Se a Rússia tivesse pego soldados ucranianos preparando a unidade de defesa aérea manualmente, poderia eliminá-los facilmente, mas não o fez e logo se arrependeu de ter perdido o S-200.
o S-200 é visto elevando seu míssil para uma posição de disparo. Depois decola, o míssil é lançado ao céu e então nada mais. A Euromaidan Press revela que o míssil S-200 percorreu impressionantes 191 milhas, eventualmente pousando em uma base aérea russa, onde o míssil devastou um Tupolev 22 M3 estacionário. O veículo fornece mais detalhes sobre o êxito ucraniano. Operativos de inteligência ucranianos esperaram mais de uma semana para preparar a emboscada S-200, dizem. O risco que assumiram foi notável, considerando os requisitos manuais do sistema de defesa aérea. A Ucrânia também atualizou o sistema de mísseis, com um analista sendo citado como dizendo: externamente, o míssil não mudou, mas a modernização se concentrou em seus sistemas eletrônicos. A modernização pode ter impedido a Rússia de detectar o antigo míssil S-200 enquanto ele se dirigia a uma de suas bases aéreas. Neste ponto, isso realmente não importa. Mais um ativo russo foi para o espaço graças à engenhosidade militar da Ucrânia. Essa é a linha condutora para esses 4 brilhantes sucessos ucranianos. Em Pokrovsk, a Ucrânia usou táticas superiores para conduzir os tanques e veículos blindados da Rússia para uma zona de abate. A eliminação do Su-20 e 5 envolveu um único operador talentoso e experiente. Usando um lançador sistema de mísseis antiaéreos com grande eficácia, o moderno Howitzer da Rússia caiu vítima do uso inteligente de drones voo em primeira pessoa pela Ucrânia. E com a destruição do Tu-20 e 2 M3, a Ucrânia de alguma forma transformou um antigo sistema de defesa aérea em um capaz de eliminar uma grande ameaça. Mas o que você acha do que a Ucrânia conseguiu com esses 4 ataques? O que os contrastes entre as abordagens da Ucrânia e de Putin para a guerra nos revelam? Há algum outro ataque ucraniano que mereça destaque? Compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no The Military Show para mais vídeos sobre as táticas da Ucrânia contra o exército russo e outros conflitos mundiais.